Amigas e amigos, este dizer "está tudo dominado", que se popularizou, mas que na verdade é uma espécie de dístico das organizações criminosas, das facções aí do crime organizado, serve para definir exatamente o que é o poder nas mãos dos golpistas. Quem fala, por exemplo, na mídia, quem é bloqueado na mídia, o comportamento geral da mídia com seus noticiários, com seus comentários, com seus editoriais, são duas pautas básicas. Uma que é a agenda econômica do golpe, a execução do programa do golpe. Eles deram o golpe, quebraram o contrato social que tinha assinatura do povo, o voto, romperam com o programa de governo eleito em 2014 para resgatar o programa neoliberal do Fernando Collor de Mello, do Fernando Henrique Cardoso, né? E eles querem pressa na execução, na consecução de tudo isso, né? Querem que o presidente golpista dê provimento ao programa do golpe. É disso que resulta essa guerra de facções, essas duas facções que se estabeleceram aí na condução política do golpe. O Grupo Globo, que representa o grande capital parasitário que circula pelo mundo, né, parasitando nações, destruindo democracias, promovendo golpes de Estado, né, vilipendiando soberanias nacionais, como fizeram aqui no Brasil, né, eles veem aqui um grande aporte para o seu parasitismo, a reserva de petróleo, a reserva de proteínas, riquezas naturais e outras coisas mais que nós temos por aqui, questões, a construção social do povo, a construção econômica que o povo fez, as estatais, a legislação social, trabalhista. Tudo isso, esse grande capital parasitário vê como fonte, né, como aporte para o seu parasitismo. A lógica dessa facção do Grupo Globo é isso aí. E tem os seus instrumentos, né, o Rodrigo Janot, o espectro da Operação Lava Jato, né, que é essa operação de ocultação de corrupção. Né, tem, por exemplo, essa questão da privataria do Temer, que ele anunciou aí com o mesmo linguajar, né, da privataria do Collor de Mello, do Fernando Henrique Cardoso, né, que o Collor já falava lá a questão dos marajás, dos cabides de emprego, do Estado gigante, que ele dizia que era mastodôntico, né, aquela farra que o Fernando Henrique promoveu, a turma do Fernando Henrique promoveu, né, com a privataria tucana, evasão de divisas, que originou inclusive o Caixa 2, que a Operação Lava Jato se recusa a quebrar esse Caixa Preta. Tudo que eles dizem que estão investigando surgiu ali. Se eles quebrassem o Caixa Preta, tudo isso estaria resolvido. No entanto, varreram todas as denúncias nas delações premiadas aí e outros depoimentos para debaixo do tapete, para exatamente não tocar nesse ponto. É uma turminha barra pesada que tem ali. Eu tenho falado de Sérgio Moro, dos seus escândalos de corrupção. Saiu agora aí o caso do salário dele, né, que todo mundo sabia, na verdade, que rompe o teto constitucional. Tem um olerite lá de R$102 mil. O UOL, né, o UOL que tentou elucidar as coisas e mostrou exatamente o que todo mundo sabia. E outras coisas mais, as palestras, né, o envolvimento com o esquema da APAE, da sua esposa, a advogada Rosângela Moro, né, Operação Maringá, Operação Banestado. Aliás, essa turminha veio da Operação Banestado, todos eles. A Globo foi lá, juntou todos eles, né, e formou a Operação Lava Jato. Essa Operação Banestado que enviou estimados 29 bilhões de dólares para paraísos fiscais. E também tem Deltan Dallagnol com as suas palestras, com seus livros, esse Carlos Fernando de Santos Lima com as suas diárias, ou seja, a turminha da corrupção, da lama, a certeza da impunidade. Fazem o que fazem, fica por isso mesmo, com as suas arbitrariedades, né, e ficam aí dando entrevistas, escrevendo artigos, sendo bajulados aí por incautos, né, e metendo a mão no dinheiro público. Que a lógica deles é isso aí. A agenda econômica é para meter a mão no dinheiro público, meter a mão no orçamento público, meter a mão no PIB, meter a mão nas estatais, né, meter a mão nas construções sociais, a legislação social, a previdência social, a legislação trabalhista. Esta é a lógica de tudo isso. E essa turma, essa facção do golpe, vê o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, como fonte, mais uma fonte, ou mais algumas fontes para o seu parasitismo. Do outro lado, a outra facção, que tem aí o Gilmar Mendes, Gilmar Mendes e Janot, né, que representam bem os interesses dessas duas facções. O Gilmar Mendes com o jornal Estado de São Paulo, né, as federações da indústria, a Confederação Nacional da Indústria, porque eles viram o tamanho dessa boca faminta da outra facção,
dessa farra financeira, essa turma dos juros, da bufunfa, da ciranda financeira, dos parasitas, e eles tentam salvar o deles. Como é que é? Como é que a gente vai sobreviver nisso tudo? E tem aí as eleições de 2018 se aproximando, se é que vai ter eleições, né? E como eles vão salvar tudo isso? Como eles vão sobreviver diante dessa voracidade da outra facção? Esta a origem, o sentido da guerra que se estabeleceu entre eles. Está aí o caso do BNDES, por exemplo. Essa turma tem interesse no BNDES, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, né, nos programas de financiamentos para que eles consigam sobreviver nessa selva. Né? A outra pauta da mídia é a desconstrução de toda a ideia de um projeto de nação, um projeto com soberania nacional, com democracia, com o povo participando, a inclusão social. É uma guerra, bloqueiam completamente quem tem essas ideias, os portadores dessa ideologia, não fala na mídia, não tem espaço, não consegue debater, expor as coisas. Mesmo essa caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele teve que dar entrevista para a agência de notícias internacional, a Reuters, para falar verdades. Né, que ele disse aqui, né, que chamou o Temer de incompetente, né, porque incompetente inclusive do ponto de vista dos golpistas, agora ele tem a costa larga, as costas quentes, né, tanto é que ele vem sobrevivendo aí o tiroteio da Globo, tem Gilmar Mendes, tem o jornal Estado de São Paulo, tem as federações aí de indústria e tal. Agora, no médio e longo prazo, a tendência dele é perder essa parada. Eu avalio assim, posso estar errado. Mas voltando aqui, o Lula, ele chamou o Temer de incompetente e disse: vão vender a Petrobras, vão vender a BR, vão entregar os poços do petróleo e do pré-sal para que empresas multinacionais venham explorar o nosso petróleo. Claro, lógico. A lógica da privataria que eu falei aqui, o resgate do discurso do Collor, do Fernando Henrique Cardoso. Né? E ele diz aqui, quando nada mais restar para vender, eles irão vender nossas almas ao diabo. Já estão vendendo. O diabo não no sentido metafísico, no sentido aí místico, né? Podemos dizer assim. Né, no sentido do que é real, são os demônios mesmo. Essa turma não tem dó do povo, não tem compaixão, vê o povo simplesmente como escravo. É a ideologia deles, a questão é ideológica. É importante que a gente entenda as coisas por aí. Não se fala de pessoas, se fala de ideologia. Né, como eles pensam ideologicamente, o conjunto de ideias que está na cabeça dessa gente. Né, dessa classe, ou dessas classes, essa gangue, podemos dizer assim, ou essas gangues que se formaram para conduzir o golpe. A Operação Lava Jato, né, os grupos de mídia e etc, etc. Né, mas é importante que a gente resgate um pouco a história para compreender tudo isso. Porque o neoliberalismo, eu já disse aqui, tem muito do fascismo. Esse controle totalitário da mídia, esse controle totalitário do Estado, completamente a serviço dos interesses deles, exclusivamente a serviço do interesse deles. Tem muito de fascismo. O liberalismo velho, que resultou em tragédias para a humanidade, em 2 guerras mundiais, derivou para o fascismo. Os regimes nazifascistas surgiram disso aí, né, como salvadores da pátria, salvadores da lavoura, que tinham uma bagunça, que a democracia é uma bagunça, esse negócio de povo participando é uma bagunça. Isso não dá certo. Tem que ter um regime de Estado forte, né, com mão de ferro, né, controlado aí por grupelhos fascistas, né, essa turma depravada, né? A gente vê muito disso aqui. Quem são os representantes, como eles se comportam, né, do ponto de vista social, se não pela depravação. Jair Bolsonaro, esse João Dória Júnior, que são as expressões mais visíveis hoje do fascismo, né? E o comportamento geral dos golpistas, da mídia em particular. É exatamente aquele comportamento daquela turma, a depravação que eu falo aqui, a degeneração moral, social, ética. O comportamento dessa turma da Operação Lava Jato é exatamente isso, fascistas. Não estão nem aí, a certeza da impunidade, né, fazem que está tudo dominado, né? As facções criminosas, o crime organizado. É exatamente isso. A gente vê isso, por exemplo, aí nessa disseminação de ódio. Tem o caso da professora, a Márcia Frigi, como ela foi tratada aí. Né? Aquela entrevista que ela deu na Rádio Gaúcha, que ela teve que interromper a entrevista, que tentaram criaram um clima para dizer que ela era a culpada de tudo isso. Ou seja, eles criam o clima de ódio, né, depois vão atrás, né, de dizer, olha, foi assim com a Alemanha nazista, por exemplo. Quem invadiu a União Soviética? A União Soviética não invadiu a Alemanha. A União Soviética se preparou para a invasão e, consequentemente, ganhou a guerra contra os nazistas. Quem deu o golpe em 64, rompendo com a democracia, com o contrato social, que tinha a assinatura do povo? E aí depois quem reagiu ao golpe é que são os violentos?
A mesma lógica que se aplica aqui. Esse Jair Bolsonaro, disseminador de ódio, de violência, e a professora é contra a redução da maioridade penal, né, contra essa pregação fascista, né, que é mais ou menos um pensamento que tem aí de um setor das classes intermediárias, a chamada classe média, de costas para conceitos como civilidade, democracia, direitos humanos, integração social, inclusão social, né, que dissemina exatamente o fascismo, o ódio. E ela, por ser contra tudo isso, foram resgatar tudo isso para atacá-la. Ela defendeu, por exemplo, aquela ovada que o Jair Bolsonaro levou daquela jovem. Agora é isso, o Jair Bolsonaro o tempo todo provocando, disseminando ódio e causando violência, buscando violência. Quando tem uma reação como essa, quem tem sangue de barata para ver um elemento, um troglodita desse na sua frente e não ter uma reação assim? Eu acho que é difícil, é muito difícil. A professora, portanto, quando ela defendeu a jovem, ela está corretíssima. A jovem, na verdade, foi inserida nesse clima de ódio, de violência, e ela reagiu, né, de maneira correta. Quantos não fariam a mesma coisa diante de um troglodita como esse? Agora, é isso, né? O Lula, por exemplo, eu venho falando aqui da forma como os veículos da mídia vêm tratando o Lula na caravana. Eu vou pegar aqui uma matéria que está aí no site da revista Exame, né, que diz que lá em Alagoas, o Lula subiu no palanque com o Renan Calheiros, né? Porque o Renan Calheiros, ele pode ter os 1000 defeitos, mas a mídia e a direita não tolera ele porque ele defendeu o Lula quando eles se levantaram lá naquela tentativa de golpe contra ele com a farsa do Mensalão. Isso mais ou menos selou o destino do Renan Calheiros diante dessa turma aí, dessa turma da direita. Aí o Lula foi lá falar com ele, subiu no palanque com ele, isso já é motivo para eles dizerem aqui, por exemplo, que o apelo populista também, olha, é populismo de novo, tudo que é de povo é populismo, se mantém, né, uma mostra clara de que seu modo de fazer política segue o mesmo. Falando do Lula, né, populista e o seu modo de fazer política segue o mesmo. Claro que segue o mesmo, Lula sempre foi coerente. É diferente desses casuísmos, desses oportunismos de fascistas, de golpistas, dessa turma aí do tá tudo dominado. Né? Aí diz aqui que para o ex-presidente, como se sabe, qualquer apoio é bem-vindo, qualquer mesmo. Claro, qualquer mesmo. Quem vai ser idiota de dizer, eu não quero o seu apoio? Né? Ainda mais nas circunstâncias em que eles estão falando aqui do Renan Calheiros, porque eles perseguem o Renan Calheiros, não pelos defeitos que o Calheiros tem, mas pela defesa que o Calheiros fez do ex-presidente Lula. E aí diz também que o Sérgio Moro tem popularidade, onde ele vai ele é saudado, ele é reconhecido. Precisa ver onde ele vai, né? Como são feitos os arranjos, os shows, por exemplo, lá em Curitiba, que ele costuma frequentar com a sua esposa. Né? Como são feitos os arranjos de tudo aquilo lá? O que está por trás? Aí aquela turma lá batendo palma para ele. É aquela história, né? O Hitler e o pastor Jim Jones também tinham seus seguidores. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.